Porque quanta gente não morre no Brasil por conta dessa política cangaceira, porca, que é feita em Brasília. O voto não mata à primeira vista. Mas quanto que a gente não perde em segurança pública? Quanto que a gente não perde em saúde? Em saúde, exatamente. Em educação, a gente acabou de ver, não é, um grande... Como é que chama isso? FDP. Um corte nos orçamentos. O bloqueio. Não é? O bloqueio Exatamente. na educação foi de 333 milhões. Agora, ao mesmo tempo que o governo bloqueia 333 milhões da educação, 452 milhões da saúde, 95 milhões do meio ambiente, só para citar 3 pastas mais midiáticas, a gente vê a licitação aberta para o governo gastar 200 milhões em propaganda. E é meio lampionístico também, porque os coronéis, para agradarem o Lampião, eles pagavam cordelistas para fazerem histórias de cordel, enaltecendo o Lampião como herói. Então a propaganda sempre foi a alma do negócio. E o Lampião, ele lia tudo o que se escrevia a respeito dele. Então a propaganda... Isso, eu fiquei muito impressionada com essa informação. Você diz isso no livro, que ele lia tudo. Sim, eu fiquei muito impressionada com isso. Eu não podia imaginar isso. Eu achava que era uma pessoa tosca, que vivia no meio do mato. Mas ele vivia coberto de ouro. Ele usava óculos, né? E a lente do óculos dele era aquela lente alemã Zeiss, que é cara até hoje. É mesmo? Zeiss. Ele usava lente Zeiss, ele usava o biraca, né? Que é o lenço de pescoço, era de seda francesa ou tafetá inglesa. Ele só usava o perfume da maison francesa Roger Gallet, Fleurs de l'Amour, que é uma fragrância do começo do século XX. Ele só usava esse perfume. E era um perfume feminino, aliás. E ele era o rei da máquina Singer, costurava como ninguém. O chapéu dele era um museu de numismática, com moedas exclusivas, cunhadas em ouro 28 quilates. Todas as armas dele tinham acabamento em ouro. Só tomava Lampião whisky, White Horse, brandy macieira. Ele era muito invocado. Né? Ele era um homem sofisticado, então. Veja, uma pessoa... Para aquela época... Vamos dizer assim, uma pessoa que nasce no sertão do Pernambuco, lá no sertão pernambucano, e que numa certa altura da vida só bebe bebidas importadas e caras, usa coisas caras, casa-se com uma mulher que também nunca teve nada na vida e do nada começa a usar roupas caras. É atualíssimo esse livro, né? É muito atual a história de Lampião. Foi por isso que você escreveu esse livro? Não foi. Por essa semelhança? O pior é que não foi. Ou por essa você sabe, coincidência? Tem uma nota de rodapé que eu coloquei. Aliás, eu coloquei essa nota de rodapé na última revisão que eu fiz, porque isso não ia entrar no livro. Eu falei, eu ponho, não ponho, ponho, não ponho. Eu falei, eu vou fazer um gracejo. Na página 47, a nota de rodapé 16, eu coloco assim. Fosse eu um numerólogo, arriscaria dizer que, subtraído o valor numérico da distância que separa as cidades natais de Lula, Garanhuns e Lampião, Serra Talhada, 250 quilômetros, e na numerologia a gente soma os números, né? 2 mais 5 mais 0, dá 7. Então, se eu fosse um numerólogo, se eu tiro a grandeza numerológica, o 7 da distância entre Garanhuns, do Lula e Serra Talhada do Lampião, e subtraio do ano do nascimento do Lula, que é 1945, eu tenho, coincidentemente, o ano da morte do Lampião, que é 1938. Mas como eu não sou um numerólogo, é apenas uma coincidência. Sim. O Lampião foi contemporâneo de Padre Cícero? Foi.
ele era fiel a Padre Cícero ou odiava? Muito. Padre Cícero era Deus no sertão. Padre Cícero que não era padre, né? Mas morreu achando que era. Morreu achando que era. Morreu achando que era. Ele foi padre, mas foi excomungado. Eu nunca soube que foi excomungado. O Agreste, né? O Agreste, ele era defendido pelos cangaceiros. Porque todo cangaceiro tinha medo, acho que tinha mais medo do Padre Cícero do que do próprio Jesus Cristo, ou do demônio. Ele tinha um poder, ele exercia um fascínio sobre o povo, tanto do sertão quanto do Agreste, e Lampião, como todos os outros, ele sempre dizia: é a Virgem Maria no céu e Padre Cícero na terra. Tanto que nas idas e vindas da recém-proclamada República, quando como é que eu posso dizer? Quando um cupincha do Padre Cícero que governava o estado do Ceará caiu, o Padre Cícero, o novo interventor do Estado, ele queria derrubar, né, todas as lideranças populares do Ceará. E Padre Cícero, claro, era a liderança mais popular do Ceará. Uhum. E os cangaceiros e os sertanejos fizeram um cerco a Juazeiro do Norte. E as forças oficiais não conseguiram chegar a Juazeiro por conta disso. Então, o Padre Cícero ele tinha uma influência muito grande, né? As pessoas acham que ele é santo. Aliás, tem a história do milagre dele, né? Que quando ele foi celebrar a missa, final do século XIX, uma hóstia verteu em sangue na boca de uma fiel e ele foi dado como santo. Então ele era a representação de Deus. Ele vivia encastelado em Juazeiro como se tivesse um Vaticano do Agreste ali. Então, ele era um homem santo. Ninguém queria mexer com um homem santo, porque todo mundo era muito supersticioso. Até um cangaceiro, psicopata, sanguinário, né? Ele tinha a sua barreira na superstição. E o Padre Cícero, ele era o ápice de todas as superstições. Quem é que queria ser amaldiçoado pelo Padre Cícero? Mas o Padre Cícero, ele também tinha medo de Lampião. Mas Lampião não sabia disso. Porque Lampião era a pior espécie de bandido que podia existir no Brasil. Lampião, as histórias, os registros de jornais de época, dos estupros coletivos, ele gostava de assistir um ritual que um dos cangaceiros, que chamava João Batista, ele fazia com a mulher. Porque quando ele estuprava a mulher e ele achava que era dele, ou quando ele achava que a mulher era imoral, quando ele gostava da mulher, ele ferrava a cara dela com JB, um ferro de marca agado, né? E ficava, e a pele queimava e ficava a marca para o resto da vida. E quando ele achava a mulher imoral, ele marcava a JB na genitália da mulher. Então, esses crimes, e ele era muito cruel, dos seus castigos. Ele se divertia matando, ele se divertia torturando. Então, é claro que qualquer ser humano que saiba juntar lé e cré vai ter medo disso. E Padre Cícero, é claro que tinha medo. Porque da mesma forma que ele exercia esse domínio, ele sabia que Lampião tinha muito mais armas que as forças oficiais, porque Lampião também foi o maior traficante de armas da sua época. E ele não queria desagradar Lampião. Tanto que, quando o Lampião recebeu a patente de capitão, o que estava acontecendo no Brasil era a Coluna Prestes, né? A marcha comunista pelo Brasil inteiro. Andaram 13 estados invictos, eram temidos. E quando a Coluna Prestes estava chegando no Ceará, um deputado que era um pau-mandado do Padre Cícero no Rio de Janeiro, que era Florô Bartolomeu, teve uma ideia genial. Né? Quem é que pode capitanear
as guardas patrióticas que foram instaladas para combater a coluna Prestes. Quem é que o povo sertanejo pobre, que morre de medo do comunista, vai respeitar para chefiar? Lampião. E ele teve a genial ideia de convidar Lampião para ser capitão da guarda patriótica contra a coluna Prestes. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!